Olá, guerreiros, olá, guerreiras, olá, amigos, olá, amigas, olá, Deus, olá, Espírito Santo, olá, Jesus. Estamos aqui no nosso escritório, no lugarzinho de sempre que vocês conhecem, mas hoje, com esta linda paisagem aqui atrás. Aqui é a represa da cidade de Montanha. Vocês já ouviram muitos vídeos em relação a esta represa. É um lugar muito bonito mesmo, situado aqui na cidade de Montanha. E nós estamos aqui para contar para vocês mais uma história baseada em fatos reais. E eu peço a você que você possa refletir e memorizar o que vai ser falado, narrado nessa história. É mais uma história contada na voz do Rocha. E que Deus possa abrir a sua mente para que você possa entender, compreender e também passar para frente essa história. Vamos lá? Por mais uma história? Vamos fazer essa corrente? Olha que vista linda. Somente Deus vai poder nos proporcionar essas maravilhas. Somente Deus. Vamos agradecer a Deus todos os dias por Deus nos proporcionar essas maravilhas. Estamos aqui no alto, vou mostrar para vocês. Subimos aqui num lugar um pouco alto para mostrar essas paisagens para vocês. Estamos aqui no reservatório de água. É isso mesmo, né? Para mostrar para vocês essas maravilhas de nosso Deus. E vamos lá. Foi uma subida um pouco alta, tá vendo? Foi uma subida um pouco alta. Mas não poderia deixar de mostrar para vocês aí essa maravilha, que é a cidade de Montanha, aqui no Espírito Santo. Lá está o nosso guerreiro que nos acompanha. E vamos de história. Afinal, a história, ela não pode parar. A nossa vida está relacionada a sonhos, pensamentos, desejos, história que faz a nossa vida ser mais forte. 12 segundos depois. Já estamos aqui embaixo. Descemos em segurança. Já estamos aqui na parte de baixo. E nós vamos agora prosseguir com mais uma linda e bela história contada na voz do Rocha. É isso aí. Sem mais enrolação, coloque o seu cinto, sente na poltrona e vamos para mais uma linda e bela história. Alguns momentos depois. E aqui nós estamos. Coloque o cinto, como eu falei, sente na poltrona e vamos lá. Vocês sabem que existe muitos funcionários, infelizmente, que não lutam, que não torcem pelo sucesso da empresa. Em outras palavras, eles estão ali para poder cumprir horário, para poder receber o seu valor. Olha no relógio de 10 em 10 minutos para saber se é a hora de ir embora. Infelizmente, acontece quando a empresa ela não seleciona uma equipe de funcionários bons, excelentes, ótimos. Aquela empresa ela acaba pagando um preço muito alto de demissões e até fechar as suas portas e encerrar suas atividades. Mas nós não iremos falar hoje sobre algo até mesmo, entre aspas, triste, e sim de um funcionário exemplar
que foi abençoado pelo seu patrão. Havia-se numa cidade um homem fazendeiro, um homem que tinha mais de 20 fazendas, um homem benquisto, um homem popular. Este homem era casado com a dona Joana e ele tinha um filho. O seu filho se chamava-se Carlos. E eles possuíam muitas posses. Ele tinha casa na praia, ele tinha as 20 fazendas, ele tinha chácaras. Esse homem, ele tinha casa nos Estados Unidos. Ele era um homem muito bem financeiramente falando. Esse homem tinha mais de 2.000 funcionários. Mais de 2.000 funcionários. E esse homem cuidava muito bem dos seus funcionários, pagava o pagamento dos seus funcionários em dia. Esse homem, no 13º salário, ele dava muito mais além. Todo final de ano, seus funcionários não saíam sem uma contribuição a mais no seu salário. E ele é um homem muito bom, muito generoso, do coração muito bom. E quando este homem ia para uma das suas fazendas, lá tinha um funcionário. Lá tinha um funcionário por nome de Nilson. Isso mesmo, Nilson. E esse funcionário, ele era um faz-tudo. Ele era como se fosse um bombril. Ele tinha 1001 utilidades. E todas as vezes que aquele avião pousava ali naquela fazenda, pousava ali naquela propriedade, o Nilson já sabia que o seu patrão ia chegar. Ele preparava aquela casa, ele dava faxina naquela casa da sede, ele limpava tudo, ele deixava tudo preparado, ele lavava as roupas de cama, ele fazia-se o mantimento ali para esperar o patrão chegar, perguntava o que o patrão gostaria de se alimentar, e o patrão falava: olha, Nilson, a gente vai comer um churrasco quando chegar na fazenda, vamos comer um feijão tropeiro quando a gente chegar aí na fazenda, mas não precisa se preocupar não, Nilson. Ele: não, pode ficar em paz que vai estar tudo em dia. E assim ele fazia, cuidava-se, pois, daquela casa, preparava a casa, e quando o avião pousava ali naquela fazenda, o Nilson já estava ali de prontidão para poder receber o seu patrão. E quando o seu patrão chegava, que descia ali com a sua família daquele avião, o Nilson tirava o seu chapeuzinho ali da cabeça, ele curvava-se, pois, um corpo um pouco, e ali ele chegava e cumprimentava o seu patrão. Ô, meu patrão, o senhor fez uma boa viagem, Deus trouxe o senhor em paz, graças a Deus, aqui está a fazenda, aqui está tudo sob controle. E aí o patrão olhava em volta e via ali aquele pasto ali verdinho, via os gados bem cuidados, via aquelas cercas bem fechadas, via o curral limpinho, entrava na sede. Quando chegava lá, aquela sede estava brilhando, o churrasco já estava ali no fogo sendo preparado para o seu patrão, e até mesmo o banho do seu patrão e da família dele, o Nilson preparava. Ele era como se fosse um mordomo de Abraão. Você lembra dele? O mordomo Eliezer, ele cuidava de tudo. Ele cuidava de tudo, né? E assim era o Nilson também. E assim o tempo foi passando, e o Nilson ali naquela fazenda, o Nilson casou ali naquela fazenda, o Nilson criou os seus filhos também, um casal de filhos ali naquela fazenda. E assim chegava-se o dia do seu patrão retornar para a cidade e falava: olha, Nilson, obrigado por você ser um funcionário exemplar. Obrigado, Deus colocou no meu caminho um funcionário certo, um funcionário correto, um funcionário de responsabilidade, um funcionário de respeito, um funcionário de caráter. Você tem muita honra, Nilson. Você é um homem de boa conduta. E assim ele pegava o avião e partia-se novamente para a grande cidade. Passava tempos e mais tempos de novo,
ele retornava para as fazendas e vinha novamente para a fazenda aonde o Nilson trabalhava. E o Nilson continuava ali, seguia-se a mesma rotina que já foi contada nessa história. E tratava o seu patrão cada dia melhor. Uma determinada feita, o seu patrão chegou na fazenda e virou-se, pois, para o Nilson e disse: olha, Nilson, eu quero que você prepare para mim um cavalo e um cavalo para você. Nós vamos dar uma volta pelos pastos, nós vamos nas nascentes da fazenda, nós vamos ver as represas da fazenda, nós vamos dar uma volta, Nilson, vamos curtir um pouco a vida. Vamos! E assim preparou-se o cavalo, né, do vaqueiro, e preparou-se o cavalo ali do patrão. E eles saíram, e foi-se andar pelaquela fazenda. E quando eles estavam ali andando, né, veio uma ventania um pouco mais forte, e o cavalo que o fazendeiro estava, ele acabou espantando, ele acabou tomando aquele susto, e aquele cavalo saiu em disparada para aquele fazendeiro ali. E quando ele tentava parar aquele cavalo, e ele não conseguia parar aquele cavalo, e deparou-se lá na frente com uma cerca. E o cavalo não viu aquela cerca, e aquele cavalo foi com tudo e acabou batendo o seu peito naquela cerca, e o cavalo voou. Isso mesmo, o cavalo voou, o cavalo caiu do lado de lá. E infelizmente o fazendeiro caiu uma distância de mais de 25 metros de distância. Foi uma queda muito feia, e Nilson foi desesperado, ali, ele correu desesperado, chegando aonde tinha acontecido aquele acidente, ele desamontou do cavalo. E ele falou: ô meu patrão, o senhor está bem? Ô meu patrão, o senhor está bem? Ô meu patrão, o senhor está bem? E o patrão apenas gemia lá no chão, e o Nilson ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, se ele buscava ajuda, se ele deixava o patrão ali, e o patrão gemendo, e o Nilson estava ali, ele não tinha ali um telefone, ali ele não tinha aqueles rádio comunicador, e o Nilson virou para o seu patrão e falou: patrão, o que é que eu faço agora? Eu vou atrás de ajuda, eu não vou atrás de ajuda, meu patrão? O que é que eu faço agora? Estava um pouco distante da sede da fazenda. E assim o Nilson falou: não, meu patrão, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar o senhor aqui de forma alguma, de maneira alguma. Deus há de tocar no coração de alguém, eles vão sentir a nossa falta, mas eu não posso deixar o senhor aqui. E o Nilson correu ali perto daquela nascente, pegou um pouco de água ali e deu aquela água para aquele patrão. E o Nilson pegou um pouco de água, começou a passar aquela água ali na cabeça do seu patrão, e começou-se o Nilson a orar a Deus e a dizer: oh Deus, não deixa nada de mais de pior acontecer, Senhor, com o meu patrão. Não deixa, Senhor, ele é um homem muito bom, ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele é um homem que nunca me deixou faltar o pão. Não deixa, Senhor, acontecer nada demais com o meu patrão. E vai ali, Senhor, até o piloto daquele avião, vai ali até o filho, Senhor, do meu patrão, e faça com que ele sinta a nossa falta. Vai até a esposa do meu patrão ali na sede da fazenda, faça com que ele sente a nossa falta e que eles venham ao nosso encontro. E quando passou-se 2 horas e 40 minutos do acidente, eles não chegavam, e realmente o filho do patrão começou a sentir falta do seu pai, sentir falta do Nilson, e resolveu-se pegar outros cavalos com os outros funcionários, né, da fazenda, e junto com o piloto do avião, e foi de encontro procurando eles naquela fazenda. E quando passou-se 38 minutos depois, eles viram eles lá. Em outras palavras, o Nilson havia feito certo. Se o Nilson tivesse deixado o patrão lá e tivesse ido buscar ajuda, o patrão não sobreviveria de jeito nenhum, de forma alguma, porque ele estava respirando pouco, ele estava respirando muito pouco. Cada minuto que passava ele estava respirando muito pouco. E eles chegaram ali e viram
viu aquela cena e o filho caiu, se pôs ali perante seu pai e falou: o que aconteceu? E aí o Nilson explicou o que aconteceu, e ali foi aquele alvoroço todo, e ali foi preparar-se o avião. O piloto correu em alta velocidade de cavalo novamente para poder preparar-se o avião para levar ali o dono daquela fazenda ali para a cidade para ser tratado. E ali o filho dele correu-se lá na fazenda também e pegou-se a caminhonete, pediu os outros funcionários para cortar a cerca, passou-se ali, chegando perante aonde estava o Nilson e o seu patrão. Eles colocaram eles dentro daquela picape e dirigiu-se, pois, para ali, para a sede da fazenda, aonde preparou. Chegando ali, o avião já estava preparado e eles partiram em direção à cidade. E ali ficou-se ali o Nilson um pouco triste. Ele começou a até ficar-se um pouco culposo. Ah, será que não foi culpa minha? Será que não foi culpa minha? Será que eu não poderia ter preparado um outro cavalo? Será que não foi culpa minha? E ele ficou ali um pouco triste. E assim, chegando na rua, os médicos examinaram-se, pois, aquele fazendeiro. E quando examinaram aquele fazendeiro, infelizmente, ele deu uma fratura muito forte na coluna. Ele quebrou um dos seus braços, ele quebrou a clavícula e, infelizmente, aquele fazendeiro ficou paraplégico. Aquele fazendeiro ficou paraplégico, aquele fazendeiro teve que andar de cadeira de roda. É isso mesmo que você ouviu. E ele ficou dias e mais dias se cuidando, dias e mais dias se cuidando. E ele não ia ali na fazenda, ele demorava muito tempo. E começou a ficar um pouco difícil para ele poder ir na fazenda devido à sua situação. E o Nilson ficava lá na fazenda preocupado. O Nilson cuidava de tudo. O Nilson cuidava do gado. O Nilson vendia o gado. O Nilson comprava gado. O Nilson colocava ração. O Nilson comprava ração. O Nilson fazia tudo. E ele sentindo falta do seu patrão. E o seu patrão pegou-se ali o telefone, ligou-se, pois, para o Nilson e falou: Nilson, não fica com remorso. Você não teve culpa nenhuma. Eu continuo te amando, Nilson. Você é um funcionário exemplar. Você é um cara bom. Você é um cara de coração bom. Obrigado, Nilson, por não ter me deixado ali sozinho, caído ali no momento daquele acidente. Você ficou comigo até o último instante, até a última hora, Nilson. Obrigado por você ser esse funcionário. E aí o Nilson tranquilizou um pouco a mente. E o tempo passou. E o tempo foi passando. E uma determinada feita, o filho daquele fazendeiro, juntamente com a sua mãe, ele pegou-se e foi visitar as fazendas. Porque o pai já não estava podendo mais por causa da sua dificuldade. E ali eles foram visitar aquela fazenda, e visitou a primeira fazenda, visitou a segunda fazenda, visitou a terceira fazenda, passou-se na casa de campo, passou na chácara, passou-se na casa de praia, e foi olhando. E assim chegou-se, pois, a última fazenda a ser visitada. Eles já haviam visitado 19 fazendas. Faltava a última fazenda a ser visitada, que era exatamente a fazenda em que o Nilson trabalhava como vaqueiro, como caseiro daquela fazenda. E eles pegaram aquele avião e partiram em direção lá. Quando ele estava indo rumo daquela fazenda, infelizmente, formou-se uma tempestade muito forte de raios e trovão cortando o céu. E eles começaram a ficar um pouco desesperados. O piloto começou a ficar um pouco preocupado e acabou entrando em uma daquelas nuvens de tempestade. E ele achando que o avião estava muito alto, mas o avião estava muito baixo. Ele não percebeu a altura de jeito nenhum. E o avião começou a ligar suas luzes de alerta. E eles ficaram assim um pouco perdidos. E acabou-se, infelizmente, chocando com aquele avião em uma montanha. É isso mesmo que você ouviu. Acabou-se aquele avião chocando-se com uma montanha. Ele chocou-se.
E ali, infelizmente, o piloto, a esposa daquele fazendeiro e o filho daquele fazendeiro, eles perderam a sua vida naquele acidente. Olha para você ver a fatalidade, olha para você ver como é que o mundo dá volta, olha para você ver como é que as coisas acontecem. Vai observando a história que está sendo narrada. E ali, aquele fazendeiro soube da notícia, e aquele fazendeiro ficou desesperado. Ele ficou desesperado. Deus não, oh Deus não, eu passei por aquele acidente, Senhor, eu estou paraplégico, eu estou nessa cadeira de roda, e as únicas pessoas que cuidavam de mim era minha esposa e meus filhos, e eu perdi minha esposa e meu filho de uma vez só no acidente. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que só Deus sabe, mas Deus não é ingrato, Deus não é injusto, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Lembra até mesmo da passagem de Jó, que Jó falou que ele perdeu tudo, mas ele disse: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e ele continuou em retidão. E assim, aquele fazendeiro, pois, pegou-se, viu aquela situação, e aquele fazendeiro chamou-se, pois, ali, os gerentes das fazendas, chamou todo mundo ali, chamou também o Nilson foi, pegou-se ali todo mundo, ônibus e mais ônibus de funcionário, e foram para o velório daquele filho e da esposa daquele fazendeiro. E ali, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias, governadores chegaram, as autoridades chegaram, juízes foram, promotores foram, escrivão foram, vereadores foram ali para o enterro daquele filho e daquela mãe. E ali estava do lado da urna, estava ali o fazendeiro muito triste, e funcionários, bastante funcionários, todos da fazenda vendo aquela cena ali. E até chegou-se a hora do enterro, todo mundo seguiu-se aquele cortejo em direção ao cemitério, e ali foi enterrado a mãe e o filho daquele trágico acidente de avião. E o fazendeiro voltou e chegou ali, o Nilson deu um abraço no fazendeiro, ele deu um abraço no fazendeiro, né, e falou: olha, que Deus possa te dar força, eu estou do seu lado, pode contar comigo. E o fazendeiro chorando falou com ele: eu sei disso, Nilson, eu sei disso, você é um homem muito bom, não precisa nem eu falar mais, Nilson, você é um homem muito bom, e eu gostaria, Nilson, por gentileza, que você ficasse 10 dias lá na fazenda, e que você ficasse 20 dias aqui comigo, aqui na minha casa. E Nilson falou: sim, senhor, meu patrão, seu pedido é uma ordem, o que o senhor decidir está decidido. E assim foi feito. O Nilson ficava 10 dias na fazenda, cuidando da fazenda, e ficava 20 dias lá na casa, na cidade, cuidando daquele fazendeiro. E o tempo foi passando, e aquele fazendeiro falou: olha, eu acho melhor, devido à minha situação que eu estou agora, eu não estou conseguindo mais viajar para as outras fazendas, eu não estou conseguindo curtir minha casa de praia, eu não estou conseguindo ir para o meu resort, eu não estou conseguindo. Então, infelizmente, eu vou ser obrigado a demitir alguns funcionários e vou ser obrigado a vender algumas propriedades. E assim foi feito. Aquele homem pegou-se, vendeu-se a fazenda, vendeu-se 18 fazendas, vendeu 17 fazendas, vendeu 16 fazendas, vendeu 15 fazendas, e foi vendendo, e ficou com apenas uma fazenda, que foi aquela fazenda que o Nilson cuidava, que o Nilson administrava, que o Nilson zelava, né? E ele ficou com aquela fazenda ali, e assim ele vendeu tudo, pegou-se aquele dinheiro, colocou-se aquele dinheiro no banco, colocou-se todo aquele dinheiro daquela propriedade no banco, e ali, pois, infelizmente, demitiu todos os funcionários, 2.000 funcionários, demitiu bastante funcionário, ficou com apenas 10 funcionários, e aí pagou todos os direitos, pagou todos os tempos, tudo certinho, e ali depositou aquele dinheiro, aplicou-se aquele dinheiro, e ali ele estava na cidade. E quando aquele fazendeiro, ele percebeu-se, pois, a dificuldade que estava do Nilson, e
ficar 20 dias na rua e 10 dias cuidando da fazenda, 20 dias na rua e 10 dias cuidando da fazenda. Aquele empresário, ele resolveu tomar uma decisão. Ele resolveu tomar uma decisão e ele falou-se, pois, para o Nilson assim: olha, Nilson, eu estou querendo ir morar de vez na fazenda. Olha, Nilson, eu vou ficar lá na fazenda, na sede, lá é um lugar melhor para mim, por mais que eu estou nessa situação, mas aqui agora essa casa aqui já está muito grande para mim e também traz muitas lembranças e eu vou lá para a fazenda. E assim foi feito. Ele vendeu-se também aquela casa ali no centro, na cidade, vendeu-se a sua casa de praia também, vendeu o seu apartamento da cobertura e partiu-se em direção àquela fazenda. E ele chegou-se ali naquela fazenda, o Nilson foi na frente, cuidou de tudo, pintou tudo, modificou um pouco o quarto aonde ia ficar seu patrão para não ter muitas lembranças, pegou-se as roupas da ex-esposa dele que ficava ali, colocou em um outro cômodo, pegou as roupas dos filhos que ficavam ali na fazenda, colocou em um outro cômodo ali da fazenda para que ele não tivesse muitas lembranças, modificou algumas coisas, algumas fotos que estavam na parede lá, o Nilson pegou e substituiu aquelas fotos por umas outras fotos, e ali chegou-se o dia do fazendeiro chegar naquela fazenda, e ele chegou-se ali naquela fazenda. E o Nilson recebeu ele da mesma forma, foi lá na pista com outro avião, recebeu-se, pois, ali o fazendeiro, e pegou-se e conduziu ele naquela cadeira de roda até chegar-se à sede. E a esposa do Nilson cuidava-se, pois, ali, as empregadas também que ficou, o restante cuidava ali, e ali o Nilson dava atenção, e o Nilson levava aquele patrão para tomar um banho, dava banho naquele patrão, levava comida na hora de dormir, levava-se os remédios na hora de dormir, dava o almoço, dava a janta, tudo na hora certa. O Nilson ficava o tempo todo, levantava 2, 3 vezes durante a noite para ir lá e colocava o ouvido dele na porta do quarto para saber se estava tudo bem. E ali colocou-se, pois, uma campainha ali no quarto do fazendeiro, e colocou-se lá na casa do Nilson. Toda vez que aquele fazendeiro precisava de alguma coisa, ele apertava aquele botão e soava-se lá na casa do Nilson aquela campainha, e o Nilson corria lá: tá, meu patrão, o senhor me chamou, estou precisando de alguma coisa? Sempre de prontidão, um funcionário exemplar, um funcionário que não estava ali só por dinheiro, um funcionário que realmente dava a vida dele pela vida do patrão. Isso me fez lembrar até da história também de Davi e do seu soldado também, que foi para a guerra, né? Que ficou o tempo todo e acabou perdendo a sua vida ali, mas não abandonou Davi. E assim foi passando o tempo, e o Nilson cuidava do seu patrão, e cada dia que passava, o seu patrão começou a ficar mais velhinho, começou a ficar mais debilitado, e o Nilson ali recebia as equipes médicas que chegavam no avião que o fazendeiro havia comprado, e recebia, e ali fazia-se a mesa, preparava tudo, e sempre cuidou do seu patrão. E ali, quando chegou-se, pois, um dia, passou-se, pois, um dia, aquela campainha não tocou, e o Nilson ficou-se ali: ah, eu acho que meu patrão, ele não está precisando de nada, porque ele não tocou a campainha, ele não me chamou, ele não está precisando de nada. E deu 6 horas, e aí nada, e o Nilson estava lá no curral tirando leite, e o Nilson estava administrando ali, vacinando aquele gado, e deu 7 horas nada, deu 8 horas nada, deu 9 horas, e o Nilson resolveu então ir ali na sede. E quando ele chegou ali na sede, que ele abriu a porta do quarto, lá estava o seu patrão. O seu patrão estava ali, e infelizmente o seu patrão, ele havia falecido. Infelizmente ele havia perdido a vida. Infelizmente, por falência múltipla dos órgãos,
colo, de velhice, ele acabou perdendo a sua vida. E o Nilson entrou em desespero. O Nilson começou a chorar. Deus, não, Deus, o que eu vou fazer agora? Deus, pelo amor de Deus, Senhor, traga meu patrão de volta. Traga meu patrão de volta, Senhor. Traga meu patrão de volta, Senhor. E infelizmente o patrão faleceu. E assim o Nilson foi e preparou-se tudo, preparou-se o funeral, preparou-se tudo, e veio muita gente ali, muitas e muita gente mesmo, muitas e muita gente, e veio para o funeral daquele fazendeiro. E enterrou seu fazendeiro. E o fazendeiro havia pedido um pedido pro Nilson. Falou: olha, Nilson, se eu falecer primeiro do que você, eu quero que você mande me enterrar aqui na fazenda. Você faz uma capelinha ali e coloca o meu corpo ali perto. Tá bom, Nilson? E assim foi feito. O Nilson mandou construir uma igrejinha ali e enterrou-se o seu patrão ali naquela fazenda. E o tempo passou, e o Nilson virou pra tua esposa e falou: não sei como é que vai ser agora, eu não sei como é que vai ser agora. Tem parentes do meu ex-patrão nos Estados Unidos, na Itália, tem parente do meu ex-patrão no Rio de Janeiro, e o que nós vamos fazer? Vamos ter que localizar eles para poder ver o que vai acontecer com a fazenda. E assim eles começaram a arrumar as coisas. E aí daqui a pouco, quando o Nilson estava ali arrumando, chega-se um avião na fazenda. Esse avião chegou desavisado, ninguém sabia que aquele avião ia pousar lá, não sabia de jeito nenhum que aquele avião ia pousar lá. E aquele avião pousou-se, pôs naquela fazenda. E quando aquele avião pousou-se naquela fazenda, desceu 3 homens de terno, paletó e gravata, homens bem vestidos, com óculos escuros, com as pastas na mão, e foi-se em direção à sede daquela fazenda. E quando chegou ali, estava o Nilson um pouco sujinho ali, né, de estar cuidando do boi, com aquele bonezinho na cabeça. E aí ele chegava lá e falava assim: opa, um bom dia. Aí o Nilson: bom dia, meu senhor, posso ajudar vocês em alguma coisa? E eles falou assim: nós viemos aqui conversar com Nilson. É o senhor que é o Nilson? Ele falou: sim, sou eu mesmo, sou eu que sou o Nilson, podemos entrar? Ele falou: sim. E ali eles sentavam na mesa, e aqueles homens abriram aquelas pastas, e quando abriu aquelas pastas, falou: olha, Nilson, eu tenho algo para poder dizer para você. Eu tenho algo para dizer para você. Nós temos algo para dizer para você. E o Nilson falou: sim, pode falar, pode falar. Inclusive eu estou aqui preparado, porque eu estou preparando as coisas para me ir até a rua, para me localizar o parente do meu ex-patrão, para ver o que a gente vai fazer com essa fazenda. E aí aquele homem falou: não, Nilson, você não vai precisar fazer isso não. Não vai precisar não, Nilson, porque aqui está, antes de morrer, antes de falecer, antes de perder a vida, o seu patrão, Nilson, ele passou esta propriedade pro seu nome. Ele passou essa fazenda pro seu nome. Essa fazenda te pertence, Nilson. Essa fazenda te pertence, porque você foi um funcionário exemplar, você foi um funcionário de caráter, você foi um funcionário de conduta, você foi um funcionário que não abandonou o seu patrão no momento de dificuldade. Você jamais respondeu o seu patrão, você jamais tratou o seu patrão mal, você cuidou do seu patrão até o último dia da sua vida. E ele deixou esse documento aqui, Nilson: esta fazenda, este gado, ele te pertence. E tem mais, Nilson. O outro advogado abriu a pasta e falou: assina aqui, Nilson, assina aqui. Você tem 400 milhões de reais na sua conta. Esses 400 milhões de reais que está na sua conta, ele é seu agora. Ele é seu agora. Por quê? Porque o seu patrão falou: se eu morrer, se eu perder a minha vida, por favor, passe este valor para o Nilson. E assim
sim, entregou-se, pois, ali para o Nilson. Entregou-se, pois, para o Nilson ali a posse daquela fazenda, entregou-se a posse daquele dinheiro que estava no banco. E o terceiro advogado abriu-se a sua pasta e falou: olha, Nilson, aqui está também que não foi vendido em Nova York, em Nova Jersey, em Manhattan. Aqui está a chave das casas e os documentos das propriedades que estão ali naqueles países. Também te pertence, Nilson. E Nilson caiu de joelhos juntamente com a tua esposa e com os teus filhos e falou: Deus, eu sabia, Senhor, que o meu patrão era um homem bom. Valeu a pena trabalhar para este homem, valeu a pena honrar este homem até o último dia da sua vida, valeu a pena não abandonar ele. Nos momentos mais difíceis da vida dele, ali eu estava, nos momentos bons e nos momentos ruins. Obrigado, Senhor, por ter guiado a minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E o Nilson abraçou aqueles advogados, e o Nilson falou: olha, como eu não tenho muita sabedoria, eu quero pedir algo para vocês. Ele falou: o que, Nilson? Pode falar, meu patrão, pode falar. O Nilson falou: que vocês me ajudem a administrar tudo isso aqui, porque a única coisa que eu sei cuidar é da fazenda, é dos gados. E aí os advogados falaram: sim, Nilson, se você confiar em nós, pode deixar que a gente ajuda a tomar conta. E assim foi feito. Os advogados ajudaram o Nilson. E o Nilson foi lá na rua, comprou-se a cobertura que era do seu patrão e colocou-se o nome do seu patrão na cobertura. O Nilson foi lá no Aras, comprou-se aqueles cavalos, comprou aquele tudo daquele resort e colocou-se o nome do seu patrão nas placas da chegada. O Nilson foi de fazenda em fazenda que aquele patrão vendeu, e o Nilson comprou de volta e colocou-se o nome do seu patrão, fez uma estátua e colocou na entrada de cada fazenda, com o nome do seu patrão. Pegou-se ali na fazenda principal de todas e fez ali 3 esculturas de imagens ali da mãe, do filho e do seu ex-patrão, e colocou-se na entrada daquela fazenda em respeito à memória do seu patrão. E assim o Nilson comprou todas as propriedades de volta, todas as casas de volta, e contratou mais de 2.000 funcionários, trouxe a maioria dos funcionários de volta novamente. E assim o Nilson foi na igreja. Chegando na igreja, ele entrou, juntamente com a tua esposa e teus filhos, dobrou-se os seus joelhos, agradeceu a Deus pelo que o patrão fez, olhou-se, pois, para o céu e disse: meu patrão, aonde que o senhor estiver, juntamente com a tua família, eu quero dizer algo para o senhor. Durante eu viver, durante minha esposa viver, durante os meus filhos viver, nós vamos continuar cuidando e administrando os seus bens e as suas posses. A vida aqui é passageira, meu patrão, e fique sabendo que ela te pertence, nós vamos continuar cuidando. Eu já comprei tudo de volta de novo, eu já coloquei tudo no lugar de novo, e durante nós viver, meu patrão, a sua memória vai ser honrada nessa terra. Oh, Deus. E assim, você que ouviu mais uma história contada na voz do Rocha, que isso sirva de exemplo para você. Seja um bom funcionário, não trabalhe apenas por dinheiro. Você não sabe o que o seu patrão está passando, você não sabe o que o seu patrão está enfrentando, você não sabe o que ele faz para poder pagar o seu salário. Quantas e quantas vezes existe patrão que ele chega ali e ele paga o seu salário e tem hora que não sobra R$1 na carteira, para ele.
dele. Ele sai dali, você sai dali alegre, e o patrão sai dali, vira as costas, cumpriu com o seu compromisso, mas ele sabe que ele não ficou com R$1 na carteira, que ele teve que pagar o seu salário. Então honre o seu patrão, honre o seu emprego, faça com que essa empresa cresça junto e tenha o mesmo exemplo que o Nilson e a sua família teve para com o seu patrão. E assim, que Deus continue abençoando você, que ouviu mais uma história contada na Voz do Rocha. Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Repasse essa história para mais alguém também, traga mais alguém para essa corrente, vamos se formar essa corrente forte, traga mais alguém para o nosso canal, assine o nosso canal, assine o sininho das notificações, né, para que nós podemos crescermos juntos. E assim, que Deus abençoe você. Pode tirar-se o cinto agora, pode levantar-se da sua poltrona e até a próxima história, querendo Deus. Que Deus continue abençoando vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar, vamos que vamos. Não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar.
oh.